todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento Elas nas Telas, que faz parte da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Eu quero agradecer a nossa diretora, professora Dione Moura, a coordenadora de extensão, Rose May, e a vice-coordenadora, professora Fabiola Calazans. Quero agradecer a professora Emília, do curso de audiovisual, que nos ajuda muito nesse evento. Bom, vamos dar início. Esse evento tem por objetivo trazer a representação feminina desde as meninas e crianças, né, até as mulheres e ao envelhecimento feminino. Então, a gente mostra a representação e os estereótipos presentes no audiovisual, né, e eu quero mostrar isso para vocês aqui. Trouxe uma pessoa, uma palestrante internacional, que é a professora Ana Zibori. Ana vai nos falar sobre os filmes da Disney, sobre a importância de como as crianças são representadas, né? Se a gente pensar nos filmes Frozen ou Valente, nós vamos ver que as mulheres hoje têm uma personalidade muito maior. Ana é doutora pela Universidade de Leicester, e agora ela é professora também na mesma universidade. Atualmente ela é inglesa, né? Mas ela veio da Hungria. E lá ela teve uma dificuldade muito grande para estudar, porque é uma sociedade muito tradicional, com a família nuclear, né? E estudar as novas formas da mulher se comportar é uma questão que eles não deixaram. Ela fez grupo focal lá com crianças húngaras. Então, a Ana tem muito a nos apresentar. Depois a gente tem a apresentação da professora Zanello, Valesca Zanello. Valesca Zanello nos traz, é uma psicóloga, professora da Universidade de Brasília, doutora, né? E a Valesca vai nos trazer toda a visão do machismo tóxico, das relações tóxicas, em que a mulher é um objeto, que a mulher é representada e estereotipada. A Valesca, ela pesquisou o WhatsApp masculino e viu várias formas de tratamento, e ela também discute todas as relações, da mulher com o homem, né, e uma relação muito cheia de preconceito por parte dos homens, o machismo estrutural, patriarcal. Ela traz essa discussão para o debate. A gente tem também a professora Gisela Castro. Gisela é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ela nos traz uma visão do envelhecimento feminino. Como a mulher, depois que perde o papel de reprodutora, de do lar, de olhar os filhos, como ela se sente livre, mas ela também é vista com muito preconceito pela sociedade, cheia de estereótipos, e é uma visão que ela nos traz muito importante para o nosso debate. Finalmente, a gente tem as apresentações de teses e dissertações da Universidade de Brasília, que as professoras Tânia Montoro, a professora da UNB, e a professora da Universidade Católica de Brasília, professora Clarice Motter, trazem para discussão toda essa temática que foi discutida na pós-graduação da Universidade de Brasília e da Faculdade de Comunicação. Então, são teses e dissertações muito interessantes, elas nos mostram como os filmes, elas citam várias produções e como as mulheres são representadas, estereotipadas. Assim, a gente conclui com muito entusiasmo esse debate, e eu gostaria muito da participação de todos vocês. Muito obrigada. Estamos prontas? Bom dia a todos e todas. Estamos aqui abrindo a semana do Elas nas Telas, com muito prazer aqui, trazendo as novidades aqui da FAC, né? E trazemos várias convidadas estrangeiras. E a gente tem aqui, vou passar um pouquinho a palavra para a Emília e depois para a nossa diretora, Dione, que vai nos abrir com muita honra, abrir nosso evento aqui. Muito obrigada a todo mundo que está presente. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a professora Kátia por estar organizando esse evento e ter me convidado para participar da empreitada também. Acho que é super importante a gente pensar nessas relações
das mulheres nas telas, a gente aqui nas telas também de uma outra forma, né? E a minha área de atuação profissionalmente dentro do audiovisual é na direção de fotografia, que é uma área de muita subrepresentação de mulheres, tanto quando a gente vai ver no panorama internacional, no cinema comercial hollywoodiano, a gente vê algumas pesquisas que apontam para filmes de orçamento muito volumoso. Às vezes você tem uma discrepância de 98% dos filmes fotografados por homens e 2% dos filmes fotografados por mulheres. Então, assim, são números que denotam abismos. E como é que essa subrepresentação está aparecendo nas telas mesmo? Nas representações que estão sendo construídas sobre as mulheres, nos estereótipos, nas reduções, que tipo de construção narrativa está sendo feita das várias experiências de ser mulher, né? Então, acho que tem tido um movimento, uma onda muito interessante de questionar essa hegemonia de olhares masculinos, começar a pensar mais na entrada das mulheres, nessa construção de representações. Para a Faculdade de Comunicação é uma honra, né, estar aqui fazendo a abertura desse evento, elas nas telas, né, elas no lugar onde devemos estar, né? As telas são um lugar de representação, as telas são um lugar de poder, são um lugar de diálogo, são um lugar de trazer temas, né? No Brasil hoje nós temos questões relativas às mulheres muito importantes, né? Muito importantes em relação aos direitos das mulheres. E a tela é o lugar onde essa questão pode ser melhor discutida, né? Não o único lugar, mas um dos lugares. E as telas não são só as telas do cinema, mas a tela é documentário, a tela também é telejornal, a tela também é web documentário, a tela também é produção audiovisual de multiformatos, multiplataformas, né? São telas de significação, são telas de espaço, né? São telas de produção. Sobre como é fundamental os espaços de formação e que os espaços de formação tenham um olhar para as questões de gênero, para as questões de raça, para as questões de classe. Eu acho que a universidade ela tem se reformulado nesse sentido, mas ela ainda tem muito a caminhar, né? De como os currículos dos cursos de audiovisual, de cinema, etc., eles precisam começar a abordar mais essas questões, né? E aí, a minha posição é que eu acho que isso tem que ser feito com dois vieses concomitantes, paralelos, né, que conversam entre si, que é o viés transversal, em que todas as disciplinas vão abordar questões de raça, questões de gênero, questões de classe, de alguma forma, e também disciplinas específicas, né? Então, disciplinas como comunicação em gênero, comunicação em negritude, etc., caminhos que se retroalimentam e que eu acho que contribuem no processo de não invisibilizar a produção, por exemplo, de pessoas negras, de mulheres negras, indígenas, brancas, de pessoas LGBTs, porque eu tenho um documentário que eu até recomendo, ele estava disponível no YouTube, não sei se está mais, que é E a Mulher Criou Hollywood, que fala sobre a presença massiva de mulheres no iniciozinho da indústria cinematográfica. Inclusive, esse documentário fala sobre como tinham mais mulheres do que na década de 90 em Hollywood, por exemplo. A gente marcar também a presença da UNB, né, como pioneira aí nesses trabalhos, a gente tem várias diretoras, marcar a presença da UNB também como um trabalho importante nessa área de audiovisual. Mas com muito prazer que a gente apresenta a professora Ana. Hi, Ana. Hello, bom dia. Bom dia. It's okay. Okay. So, hi everyone, welcome. Bom dia. And so, in this presentation on Hungarian twins negotiation of identity through the Disney Princess phenomenon. A Ana está falando que ela está apresentando para vocês a dissertação de mestrado dela, de doutorado, desculpa, a tese de doutorado, em que o tema é o bem, o mal e a Disney, né? Ela está trabalhando nessa tese agora. Ela é professora, como eu disse, professora da Universidade de Leicester, e também ela é doutoranda na Universidade de Leicester. A Ana ela é da Hungria, e está tendo um governo bem ditatorial lá, né, que está proibindo todos os estudos de gênero e também todo o trabalho
da audiovisual e de teatro, então ela apresenta, antes de fazer a apresentação dela, ela está mostrando a solidariedade dela à Universidade, né, de Teatro e de Audiovisual de Budapeste, na Hungria. A cidade natal da Ana é a Hungria, ela é húngara, e toda a pesquisa dela foi feita na Hungria. Então tá aí, parece que isso aí não é só na Hungria, mas de qualquer maneira vão mostrar a solidariedade da Ana. It's not only in Budapest, right? It's all over in Brazil too. Yeah. We have difficult times. Yeah, indeed. Analysis with regards to Hungarian twins and Disney princesses, and there will be a conclusion. Aí a estrutura do trabalho de apresentação da Ana, ela vai fazer uma introdução. Are the most popular and influential Disney films when it comes to younger girls? Então, as princesas da Disney são as mais populares, né? Quando a gente fala dos filmes da Disney, aí ela vai explicar por que princesas da Disney. And so when it comes to research focusing on Disney princesses, obviously the question arises, why Disney princesses? Why do we need to talk about? Why do we need to investigate them? And although there is a lot of discussion about the princess mania, we don't have a clear understanding of this phenomenon. As princesas da Disney, por que ela está pesquisando as princesas da Disney, né? As princesas da Disney, elas são conhecidas, né? Muito populares, é uma marca muito famosa. Então, essa é a razão da escolha do tema. And the Disney Princess brand was created in 2000 in order to sell Disney Princess characters as products by their unification under the umbrella of the nostalgic, romantic, and idealistic images of a princess. And since then, Disney princesses became a phenomenon, a really complex, successful international commodity, and as a result, source of debates and critics in academia, and criticism and admiration among audiences. As princesas da Disney foi criada com essa identidade de uma nostalgia, de um romantismo, né? E hoje essas princesas são motivo de crítica na academia, de muita discussão, tanto de admiração e, ao mesmo tempo, de debate e análise crítica. So when it comes to Disney princesses or examining Disney princesses, there are tons and precisely on gender. O foco, né, da pesquisa, né, quando fala em princesas da Disney, o foco vai ser gênero, né, e os corpos das princesas, né, sempre analisando como que são esses corpos de princesas da Disney. And most of these textual analysis, as I said, focus on gender, and they claim that the Disney princesses represent gender in a stereotypical way, and they have a negative effect on young girls' self-image. So lots of textual analysis label Disney princesses or the princess phenomenon as syndrome or a problem. So obviously there is a negative opinion attached to it, a negative tone attached to it. As princesas sempre apresentadas como né, princesas, doces, e alguns outros pontos negativos, mas apresentadas sempre de uma forma jovens que gostam são doces, princesas, né? And Disney is claimed to have an immense power over childhood culture and to be the conqueror of femininity or more broadly gender. So basically, based on these textual analysis, these tons of textual analysis on Disney princesses, what seems to be the case is that both the Disney princess phenomenon and its perception are understood to be homogeneous. A análise das princesas da Disney, tem vários estudos sobre a análise da princesa da Disney, mas ela quer ver como que elas são tratadas, né? Quais são os comentários, como é que elas são vividas. Ok. So the other question arises, why I'm focusing on twins and why I'm focusing on Hungarian twins. So let's talk about twins first.
Twins is that in-between age group between childhood and adolescence. So these children are between 7 and 14, and they consume media in the highest ratio among children, and they form a lucrative market. And they are also at a crucial stage of life when establishing one's identity becomes a central issue. And therefore, they rely more than adolescents heavily on others to tell them how to understand the world and how to place themselves in it. And they often look for role models, and they often find these role models in media. Ela escolheu os pré-adolescentes húngaros, né? Então, a pré-adolescência aí, ela pega de 7 a 11 anos, esse é o grupo que ela trabalha, né? Ela é húngara, então ela trabalha com adolescentes húngaros. A questão do gênero lá, né? Que é uma discussão que é meio que proibida, né? Mas, sob o ponto de vista de gênero, ela quis trabalhar com os pré-adolescentes húngaros. Ela explica aí a faixa de idade de 7 a 11 anos, como é que é esse nível de consumo, né, dessas crianças, de coisa da Disney, e todos um estágio de formação da identidade. Sim. And why Hungarian twins? Generally speaking, there is basically Eastern European children's mediated culture, if mentioned at all, constituted little more than anecdotal evidence and was discussed in publication footnotes. Os filmes da Disney têm um papel relevante na formação do pré-adolescente, né, e na cultura popular, e ela apresenta aí umas fases da Disney, né, por anos, a Disney e os pré-adolescentes. Então, ela explicou primeiro por que a Disney, as personagens da Disney, depois por que a Hungria e os jovens húngaros, que ela fez a escolha, né, para poder fazer essa análise, e agora ela está explicando um pouquinho da Disney do ponto de vista dos pré-adolescentes, as fases da Disney. Ok, Ana? Mm-hmm. So, what's the connection between Disney and twins? There are 3 different periods I need to highlight. So there was the Disney Renaissance, which was a decade between 1989 and 1999. And as I mentioned before, the Disney Princess brand was created in 2000. And there was this so-called tween moment between 2001 and 2011. And what I mean by that is that in American public culture, child audience was redefined, and basically tweens became the target audience. Ela está explicando, realmente o slide tinha passado antes, então a explicação dela agora das determinadas fases, né, da Disney, e que o momento pré-adolescente da Disney, ela fala aí entre 2011, né, que foi o período dos filmes da Disney, tem um papel relevante na vida dos pré-adolescentes. Então, ela determina essas fases de renascença, quando começou a Disney, a marca das princesas Disney, depois, em 2000, e agora, falando especificamente deste período aí, que a Disney entra num período pré-adolescente. And Disney also has a really important history, narratively and ideologically. A Disney constrói tanto economicamente, né? Ela tem um papel importante na econômico, cultural, né? Na vida das pessoas. So let's give you some background information. As in case you haven't heard of Hungary, Hungary is a country in Central Eastern Europe. It's pretty small, a pretty small country. However, it has amazing cuisine. I highly recommend. Its population is under 10 million people, and it's a really religious country, mainly Christian, and its capital Budapest. Agora ela fala as características da Hungria, né? Um país centro-oriental, aí tem a área que ela fala de uma excelente cozinha, good food, right? Yeah, amazing. Um centro gastronômico muito importante, ela falou que a comida é maravilhosa, aí tá a população, é um país pequeno, e de religião cristã, e a capital é Budapeste. Aí tá as informações sobre a Hungria. Pode passar, Daniela. And when it comes to Disney princess and me doing research in Hungary, I obviously talk about gender a lot. And I don't know whether you've heard or not, but gender studies in Hungary were banned.
os estudos de gênero na Hungria foram banidos, né? Não está podendo, ninguém, estudo de gênero não está podendo acontecer. Então, ela teve esse empecilho aí, né? Aí ela corta lá estudo de gênero na Hungria, e ela mesma, né, como personagem, um site lá da Hungria, inglesa, ela tem a nacionalidade inglesa também, mas da Hungria, então, ela teve essa dificuldade dos estudos de gênero estar sendo banido das universidades lá. I'm smiling, but yeah, it's obviously it's a really terrible thing that happened in Hungary with regards to gender studies, because it was also an attack on academic freedom. But what I decided, né? Vou passar a palavra para a Emília e depois a gente termina essa brilhantemente, né? Amazing, right? Oh, very good presentation with Ana. Thank Okay. you. And, before I leave, I just would like to say thank you ever so much for this invitation. It meant a word to me. And thank you so much for listening to this presentation, to everyone, for the amazing comments. I absolutely love them. But most importantly, to Katja, you're amazing. And thank you so much for all your efforts. And yeah, you're truly amazing. Yeah, you are very Thank you so much. It's very good to have you here. Emília will make some comments about your presentation, and ela agradece, a Ana agradece, falou que foi uma excelente, tá? Excelente estar com a gente, gostou muito dos comentários, das perguntas, e eu vou passar a palavra para a Emília para a gente encerrar. Thank you very much. Obrigada, thank you so much. Obrigada. I love it. Thank you. Emília made some comments. Obrigada. Thank you. Obrigada. Bye. Wait a minute. E realmente é muito importante, né, muito interessante, como a professora Dione falava na abertura, pensar nesse espaço das telas e nas representações das telas, e achei uma boa curadoria sua, Kátia, pensar em começar pela infância, esse lugar de representação que é fundamental. Eu, às vezes, falo em sala de aula de algo que me chamou a atenção, uns 3 anos atrás, na época da Páscoa, que foi um Kinder Ovo. Tem aquele ovo de Páscoa, né, o Kinder Ovo, que eles fizeram uma separação que era o Kinder Ovo para meninos e Kinder Ovo para meninas. Obviamente, o para meninos azul e o para meninas rosa, né? Mas o que me chamou mais atenção, além dessa bifurcação nas cores, foi o que tinha escrito pequenininho lá. Porque o para meninas, o para meninos era assim, surpresas de montar e jogar. O para meninas era surpresas de montar lindas. Então, você, desde a infância, já está promovendo, né, esse caminho dividido entre algo que estimula o lúdico, a brincadeira, a interação com o mundo e com as outras pessoas também, através do jogar. E para as meninas, você está reduzindo esse caminho ao bonito, né? Eu acho que as princesas e as reformulações, as tentativas de reconstrução em como representar as princesas, sei lá se a gente quer princesa também, né? Para que tanta monarquia no mundo de hoje? Mas, enfim. Mas eu acho que é um lugar muito interessante de reflexão, e a pesquisa da Ana deu para pensar muitas questões aí. And they are terrible. They are absolutely, shocking. A gente estava falando aqui da ministra, né, Damares, que falou azul para meninos, rosa para meninas, azul para meninos. E a Ana fala que na pesquisa dela, ela faz isso, que tem alguns comentários, né, chocantes, né, que ela mostra até no trabalho que ela faz, e esse tipo de declaração, né. E nós tínhamos falado de embalagem packing, né, que a gente, packing, chocolate packing. E a Emília trouxe esse dado interessante sobre o chocolate, sobre a forma que a gente cria as nossas crianças, a forma que a gente determina as coisas, e a Ana trouxe essa questão da liberdade que as crianças buscam. As crianças de hoje estão preocupadas com uma liberdade, não precisa ser para homem ou para mulher. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade de usar a roupa que eu quiser, liberdade de fazer o que eu quero, de ser a moleca que eu quero, ou escolhas, né? Posso escolher o que eu quiser. E essa visão foi muito interessante. Well, Ana, thank you very much. You are very welcome here, and
we loved your presentation. Thank you. And I was listening to you, what you said about my presentation. I was reading the comments, and this was really interesting, and you're amazing. And honestly, it brought tears in my eyes. I was like, oh my God, I feel so. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal aí que está assistindo também. Obrigada, Kátia. Obrigada. Valesca, queria começar agradecendo demais a sua presença nesse evento. A gente está fazendo uma série de palestras, elas nas telas, e o tema é justamente a representação de mulheres em suas diversas fases da vida. Nas telas, sejam elas telas de cinema, de televisão, nos diferentes dispositivos midiáticos. Agradecer também a professora Kátia, que fez a concepção desse evento e que me chamou para construir junto também, e o Jackson, que está aqui nos bastidores, ajudando nessa ponte técnica. Aí a gente vai ter, pessoal, 30 minutos de apresentação da professora Valesca. Se passar um pouquinho, não tem problema nenhum. E depois a gente abre para debate. Eu vou estar fazendo essa mediação com as perguntas que aparecem no chat. Podem ir mandando por aqui. Ok? É isso, Valesca. Obrigada demais. Emília, eu quero agradecer muito o convite, agradecer essa oportunidade a você e a professora Kátia, dizer que é um prazer, gente. Essa parceria com a comunicação tem que acontecer. Eu espero que isso aqui seja um começo de parceria, não só de pesquisa, mas que a gente comece a produzir contra tecnologias de gênero. Vocês estão na ponta, vamos colocar assim, tá? Bom, então eu vou fazer uma breve apresentação para depois falar aqui, primeiro dos conceitos, depois eu vou falar dos filmes. Primeira coisa, com que conceito de gênero eu trabalho? Eu trabalho parcialmente com o conceito de gênero que a Judith Butler traz. Então, gênero como uma repetição estilizada de performances. Vamos tentar traduzir o comportamento. Mas gênero não é só performance. Eu venho da psicologia clínica, eu tenho 23 anos de clínica e trabalho com saúde mental e gênero. Então, a gente não faz da gente o que a gente quer. Gênero também é configuração das emocionalidades. Em países sexistas como o Brasil, tornar-se pessoa é tornar-se homem ou mulher. E os caminhos privilegiados de subjetivação, ou seja, desse processo, são bem diferentes. Bom, uma coisa importante é como é que são interpeladas essas performances e essas emocionalidades? Através das tecnologias de gênero, que a professora Emília estava falando. Esse é um conceito que foi desenvolvido pela Teresa de Lauretis, que é uma feminista que eu gosto muito, semioticista, e é muito importante porque ela diz o seguinte: o que são as tecnologias de gênero? São produtos culturais que não apenas representam as diferenças entre valores, ideais, estereótipos de gênero, mas tem um caráter ativo no sentido de interpelar, de configurar, de reiterar, de reafirmar. E quais são as principais tecnologias de gênero na nossa cultura? As mídias. Então, eu espero que vocês saiam daqui vendo tecnologia de gênero em tudo. Música, filme, propaganda, outdoor, tá? Isso é muito importante. Por quê? As tecnologias de gênero são verdadeiras pedagogias afetivas. Então, vou dar um exemplo rapidinho. Filme A Pequena Sereia, que é a história da Ariel. Ariel é uma sereia curiosa, uma menina assim, ela é totalmente topetuda, faz o que dá na tenda, o pai dela manda ela não fazer, ela faz mesmo assim, até ela conhecer um homem. Conta uma novidade, né, de tecnologia de gênero voltada para o público feminino, que não eleja como centro um homem. E aí ela vai barganhar com a Úrsula no fundo do mar, para trocar a cauda de sereia por um corpo de mulher e ter chance de conquistar esse príncipe, e aí ela abre a voz, a mão da voz. Então, duas pedagogias afetivas importantes desse desenho que a coisa mais importante na vida de uma mulher, e a gente vai ver nos filmes que eu vou apresentar, é ter um homem, e 2, se você quiser ter e manter um homem, aprenda a calar a boca. O silêncio é um comportamento gendrado. As mulheres aprendem a se calar para cuidar dos outros, do bem-estar dos outros e manter as relações. Os homens se calam na cumplicidade da casa dos homens, que não vai dar tempo da gente falar hoje, porque o tempo é escasso, tá? Mas assistam a live que eu fiz, tá lá no meu canal, sobre os grupos de WhatsApp masculinos, tá? Eu consegui espiões na casa dos homens e trabalhei com esse material. Bom, olha só, eu falei então que os caminhos são diferentes. Para os homens, o tornar-se homem se dá no que eu chamo de dispositivo da eficácia, que é baseado em 2 virilidades, a sexual e a laborativa. Dito de uma forma sucinta, porque o nosso foco vão ser as mulheres,
Ser um verdadeiro homem no nosso país é ser um trabalhador provedor e um comedor, um fodedor sexual ativo, tá? E para as mulheres, aí a gente vai aprofundar mais. Para as mulheres, isso se dá em 2 dispositivos, o amoroso e o materno. O que significa o dispositivo amoroso? Significa que nós, mulheres, nos subjetivamos numa relação com a gente mesma, mediadas pelo olhar de um homem que nos escolhe. A gente terceiriza a nossa autoestima. Eu criei uma metáfora para explicar isso. A gente se subjetiva na prateleira do amor. Essa prateleira, ela é marcada por um ideal estético que se construiu do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Quer dizer que a gente ocupa lugares diferentes. E quem é que está no pior lugar da prateleira? As mulheres negras, mas também as mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas. Esse é um ponto importante. Quanto pior lugar na prateleira, mais você é vista só sob a ótica da objetificação sexual, ou seja, você serve para ser comida sexualmente, mas você não é digna de receber afeto, de ser apresentada para a família, de ter uma relação estável, tá? Esse preterimento afetivo é construído tanto em homens brancos e negros em relação a essas mulheres. Isso apareceu nos grupos de WhatsApp. Mas um ponto importante, para quem está aí e está pensando, eu sou a Gisele Bündchen, então estou bem. Errado, a prateleira é péssima para todas as mulheres. Porque se você tiver sorte, você vai envelhecer, né? Se você viver muito. Você pode ter um acidente, ficar com a cara deformada, você pode engordar. No fundo, a prateleira é boa para os homens. Os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Quem avalia os homens são os próprios homens, isso na casa dos homens, mas quem avalia as mulheres são os homens. Veja, o mais perebado do perebado, e aí pode ser no sentido físico, existencial, moral, o que vocês quiserem, se sente no direito de avaliar você aí que está me assistindo e que é mulher. Então, você vai para a praia, tem aquele cara com aquela barriga de chope, que diz assim, nossa, baranga, gorda. Ou um cara que é um canalha, galinha, e que vira e fala, nossa, fulana é uma piranha. Então, esse lugar estrutural é uma construção interacional marcada pelo gênero. Gente, homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser, porque os homens lucram com o dispositivo amoroso. Isso quer dizer que a gente aprende, existe uma pedagogia afetiva de uma certa forma de amar que é profundamente desempoderadora para as mulheres, porque o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Ah, professora, homem também sofre quando tomam fora. Verdade, gente, mas homem não sofre quando não está amando. E eu nunca atendi uma mulher que a questão central não fosse amorosa, que elas se sentem capazes de provocar. Por isso que é muito comum o perebado se transformar num príncipe encantado. Aquele cara que se achava meio lixinho, e aí ele começa a te trazer bombom todo dia, você, ai, gente, ele é um fofo. Você se encantou pelo encantamento que você se sentiu capaz de provocar. É muito comum. Botão de vulnerabilidade das mulheres é se sentir escolhida. E uma coisa importante, quando a gente é escolhida na prateleira, isso é a chancela do valor da nossa mulheridade. Ou seja, se trata não apenas de se fazer escolher, mas de se manter escolhida. Por isso que muitas mulheres persistem em relações abusivas. As relações heterossexuais, em geral, são bastante assimétricas. A gente dá 1.000 e recebe 20. E quem de nós recebe 100, a gente acha que tirou a sorte grande. Nossa, gente, ele fica com as crianças no sábado, ele te dá um presente na data de aniversário do casamento e acerta, é uma coisa que você queria, ele presta atenção no que você fala, tá? Quer dizer que a gente se acostumou com muito pouco. Os homens lucram com o dispositivo amoroso. Quem fornece a água e o humus para simplesmente os homens existirem somos nós. Essa é uma frase do meu livro, isso tudo está num livro que eu escrevi em 2018, tá? Que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Que é esse livro aqui, ó. Vou mostrar a capa para vocês. Que é esse livro, aqui, tá? Foi fruto do meu pós-doutorado e de 13 anos de pesquisa. Então, essa é uma frase que está lá que eu gosto muito, que diz o seguinte, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Gente, não pode dar muito certo isso, né? Não é à toa que mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade que mulheres não casadas, em países sexistas como o nosso, tá? Bom, eu acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia. Agora, vamos falar do dispositivo materno. O dispositivo materno aponta para um borramento ideológico que ocorreu do século XVIII para cá. Veja, até o século XVII, na Europa, era muito comum as mulheres terem filhos e darem os filhos para amas de leite. Então, mulheres mais ricas, em todas as classes sociais, mulheres mais ricas davam para amas de leite mais chiques, que moravam lá nos centros urbanos,
nascentes, né? E mulheres mais pobres davam para camponesas. Então, há relatos que contam camponesas carregando 30, 40 bebês, os bebês iam caindo, ou seja, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. E quando é que isso passou a ser um problema? Quando o capitalismo vai se fortalecendo. E aí o capitalismo precisa de excedente populacional. Então, nesse momento, Estado e Igreja se deram a mão e começaram a construir o seguinte discurso, porque como é que você vai convencer uma mulher que simplesmente paria e a criança voltava já com 4, 5 anos fazendo cocô no pinico? Como é que você vai convencer ela a amamentar? Mulher não valia muita coisa, né? E começou um discurso de sedução narcísica, onde se dizia o seguinte: vocês, mulheres, vocês têm um papel que é insubstituível, porque vocês são responsáveis pelo futuro da nação. Então, uma ideia de que a gente, como mãe, como cuidadora, como guardiã do futuro dessas crianças, isso seria insubstituível. E isso criou um empoderamento colonizado, que é um termo que eu cunho no meu livro, para as mulheres, e que deu muito certo. Então, primeiro, se convenceu as mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem, e com os desserviços das psicologias, da psicanálise, e da própria pedagogia, se construiu a maternidade científica desde o começo do século passado. Então, a mãe passou a ser vista como a responsável pela estrutura de personalidade, pela estrutura psíquica e emocional. Isso quer dizer, para quem está aí nos assistindo, se você tiver um filho, mulher, e se daqui a 20 anos o seu filho entrar no mercado e matar alguém, vão perguntar assim: mas ela amamentou? Ela trabalhava? Ela botou na creche? Olha, vão achar algum problema. O problema foi a maternidade. A gente nunca pergunta do pai se era alcoolista, se era violento, se ele foi negligente. Coisa que no nosso país é quase pleonasmo, né? Paternidade negligente. E não estou falando só dos 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão. Estou falando do pai abajur, que ficou evidente para muitas mulheres que não tinham consciência de gênero agora no Covid, tá? Durante a pandemia. Então, eu chamo a atenção que o ápice da cobrança desse dispositivo materno se dá na maternidade mesmo, propriamente dita, quando a mulher pare. Mas quem não é mãe não está livre do dispositivo materno. O que significa esse dispositivo materno? Qual é a metáfora de centro desse dispositivo? O heterocentramento. O que significa isso? Não tem a ver com heteronormatividade, tá? O heterocentramento quer dizer que existem tecnologias de gênero, existem pedagogias afetivas que nos ensinam a sempre privilegiar o interesse, a demanda, o que o outro deseja em detrimento da gente. Então, é isso. Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, 10º eu. Diferentemente do tornar-se homem, que é marcado por um egocentramento. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. E as mulheres têm muita dificuldade em dizer não. Quando a gente se prioriza, a gente sente muita culpa. E o capitalismo explora o dispositivo materno das mulheres em 2 sentidos. Tanto nessa economia afetiva que é invisível, porque os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno. Gente, é impressionante. Olha, ontem eu estava vendo participei de uma banca na USP com homens usuários de álcool. Então, assim, vários cometeram violência contra a mulher e a mulher está lá, acompanha o tratamento, não abandona. Vai visitar as mulheres usuárias de álcool e outras drogas, tudo sozinha. Tem câncer de mama, o cara abandona. Tem filho com Zika vírus ou alguma deficiência, o cara abandona. É presa, vai no presídio feminino, os caras abandonam. Sempre quando se coloca em xeque a necessidade do cara dar um pouquinho mais, porque a mulher dá tudo, eles saltam fora, porque olha o tanto de dispositivo amoroso e materno aí disponível. O homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser. Tá bom? Ele não precisa se esforçar muito, não. Até eu estou orientando uma pós-doutoranda, a gente está pesquisando mulheres em situação de rua. Tem, por exemplo, uma mulher que foi morar na rua porque se apaixonou por um morador de rua. Vocês acham que seria possível o contrário? Muito difícil, né, gente? Muito difícil, tá? Agora, o dispositivo amoroso e materno nos colocam como mulheres numa encruzilhada. Isso eu falo no livro, isso tem a ver com o filme que eu vou trazer para vocês. Vejam, quando a gente tem uma paixão por uma carreira, uma vocação, algum tema, alguma coisa que nos apaixone profissionalmente, a gente é colocada numa encruzilhada. Por quê? Se a gente se dedicar muito à nossa paixão, a gente sente que está deixando de lado a vida amorosa e a vida com os filhos, a vida familiar. Então, as mulheres sempre estão nessa encruzilhada. Inclusive, se você se dedicar de maneira obstinada, é capaz de você ficar sozinha, tá? O cara te abandonar, arrumar outra.
Isso tem a ver com as pedagogias afetivas. Um homem, quando ele é hiper dedicado à paixão, ele não é colocado nessa encruzilhada. Por quê? O homem pode se dedicar à paixão porque tem alguém cuidando dele, por ele e para ele. O sexual subverte os dispositivos. O que as minhas pesquisas têm demonstrado é que não. Por exemplo, homens gays, é muito comum eles acharem que pelo fato de serem gays, eles não são misóginos. E o mundo gay é profundamente misógino. A casa dos homens gays reproduz a hierarquia onde se vê os homens gays afeminados como piores. Então, as POCs, as bichinhas, eles dizem isso, tá? Brincadeiras do mundo gay masculino. As próprias piadas com as lésbicas é terrível. Então, bicha quando nasce burra, nasce mulher e coisas do gênero. Mas veja, as mulheres lésbicas, elas funcionam no dispositivo amoroso. Por que geralmente a gente brinca, né? No mundo lésbico se fala que as lésbicas, elas não namoram, elas se casam. Que mal ficam, já vem com caminho de mudança. Porque são 2 dispositivos amorosos. A diferença é que uma mulher lésbica lucra com o dispositivo amoroso da outra. Então, são relações mais simétricas. E nas relações heterossexuais são mais assimétricas. Nas minhas pesquisas sobre saúde mental, gênero e envelhecimento, com alunos do meu grupo, eu fiquei muito impressionada, porque eu achei que quem ia estar pior, eu até pensei que quem ia estar pior eram as mulheres heterossexuais, quem ia estar melhor eram os homens, e quem estava melhor eram as mulheres lésbicas. Fiquei muito impressionada mesmo. Melhor, assim, em termos de saúde, de bem-estar, tá? Então, em países sexistas como o Brasil, a homossexualidade feminina tem nesse ponto um quê subversivo, porque se dá muito, mas se recebe muito. Então, são relações mais simétricas. O amor ainda é muito central. Isso mesmo para as mulheres lésbicas, tá? Porque o amor é identitário. Em relação à pergunta da Emília, olha só, Emília, eu acho que tem surgido coisas alternativas, mas a gente ainda não tem alcançado a grande mídia, sabe? E a gente tem que pensar como atingir isso, como viralizar dentro da internet, como levar isso para o campo da educação. Eu acho que é uma questão que tem me preocupado muito, e principalmente, como visibilizar certas histórias. Tem uma frase que eu aprendi quando eu estudei psicologia budista, que eu sempre repito, que eu acho que ela é bem interessante, cabe para esse momento agora reacionário. Talvez mais efetivo do que lutar contra a escuridão seja acender uma vela, tá? Mais do que lutar contra esse discurso aí, por exemplo, de ideologia de gênero, blá, 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 é pensar como a gente pode criar, e vocês da comunicação são fundamentais, nós temos que fazer parceria para pensar nessas produções, entendeu? Como criar possibilidades identitárias para as meninas fora do dispositivo amoroso e materno, e para os meninos em outras formas de exercer masculinidade. Então, um exemplo que eu dei, eu nem me lembro, numa live aí que eu fiz, não sei se vocês assistiram, Blue Mission, tá? Com a Sylvia Earle, é uma bióloga, gente, mas eu fiquei apaixonada com essa mulher, ela já é bem velhinha, mas ela é muito massa. Foi a primeira mulher que pisou no fundo do mar, no Oceano Pacífico. E a história dela é muito interessante, porque geralmente quando a gente fala de história de mulheres é assim, casou com quem? Teve quantos filhos? Traiu com quem? Foi chifrada? É sempre a vida pessoal, mesmo quando essa mulher é uma gênia. E no caso dela, não, a história dela, tudo que ela fez de novo, a mulher inovadora, maravilhosa, com um projeto radical, radical no sentido de raiz, de amor, de paixão, muito, muito passional, com amor pela biologia marinha. E ela casou 3 vezes. Os maridos não davam conta, porque aqui vem uma outra coisa, gente. O que acontece? Os homens estão tão acostumados a gente ser amor-centrada dentro do dispositivo amoroso, que é aquela frase, né? Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e a gente aprende a amar os homens. Então, eles são a lâmpada, a gente fica lá, um inseto. Que quando a gente começa a descolonizar os afetos e se descentrar do dispositivo amoroso, os homens se ressentem, é mais ou menos assim, eles estão tão acostumados a serem a coisa mais importante, que quando eles são só uma das coisas importantes, eles começam a se sentir desimportante, dá tilt, dá crise. Então, isso é muito interessante, porque tem que se reorganizar aí os afetos. Se esse cara não for muito apaixonado, gente, ele termina. Porque aí ele vai pegar outra mulher que, enfim, vai transformá-lo no centro. Porque é muito bom, ele só fica recebendo, entendeu? Não tem... inclusive, até se o cara trair, aprontar, for péssimo, a mulher continua. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com o reconhecimento que ele dá quando ela se sente escolhida e mantida nessa relação.
E como que a mulher é retratada no cinema diferente. Não tem lugar para ruga, né? É meio que ela fala meio a coisa do Jane Fonda, né? O modelo é Jane Fonda, que é bonita ainda, 80 e tantos anos, está ativa aí, e tem todo mundo, então não tem o direito de envelhecer. Uma pessoa velha, mais feia, cheia de ruga, não tem lugar, né? No cinema. Ela vai falar sobre isso. E você também fez uma ponte com a infância, trazendo aí a Pequena Sereia, que hoje de manhã a gente falou sobre personagens da Disney. Então, foi assim, muito interessante como tudo se juntou, né, Emília? E eu agradeço imensamente, muito feliz, muito contente com você ter trazido o tema da comunicação aí, dando uma luz para nós. E a psicologia, que é desconhecida nossa, né, assim, esses pontos que você traz, que eu acho que é uma miopia, está aí na frente da cara da gente, e a gente não está enxergando, está bem, você está pontuando aí relações tóxicas. No dia a dia, nós estamos assim, há quantos anos isso acontece? Você falou dos seus amigos, né? E a gente não nota essas coisas. Ou nota depois que você separou, depois que alguém te falou, te chamou atenção. Como que a gente... Essas questões do Sebastião Salgado me pareceu assim, um exemplo muito bom. Como isso não é percebido, né? Muito obrigada, muito feliz com a sua palestra e fica aí, nós vamos continuar nossas conexões aí. Obrigada pela sua fala. Bom dia a todo mundo. Eu estou aqui com um grande prazer apresentar para vocês a professora Gisela Castro. Ela é psicóloga e também fez mestrado e doutorado em comunicação e cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado na Universidade de Londres, né? E é professora da University of London, né? E é professora do curso da Escola Superior de Propaganda e Marketing da pós-graduação, que é comunicação e cultura do consumo, né? E práticas de consumo, né, Gisela? E práticas de consumo. E ela estuda bastante o envelhecimento, é a área, a foco da Gisela, vendo os modos de apresentação das pessoas mais velhas e a questão do preconceito, do idadismo, é uma coisa que a Gisela é uma crítica desse tema. Muito prazer, Gisela. Então, queria cumprimentar todos e todas que estão conosco essa manhã, em torno desse tema, Elas nas Telas, que é um tema tão interessante e tão importante da gente discutir nessa contemporaneidade tão permeada de múltiplas telas, né? Nossa cultura é muito fortemente uma cultura audiovisual, né? E nosso cotidiano é permeado por vários tipos de telas, e agora, com essa quarentena imposta pelo novo coronavírus, boa parte da nossa vida acadêmica migrou para os ambientes online, então estamos nós também dependentes, né, das telas para as nossas interações, tanto profissionais, quanto muitas vezes até também pessoais, né? Lives com amigos, festas de aniversário, cerimônias de casamento e tantas outras encontros do nosso cotidiano que antes eram feitos de modo presencial. Nesse momento que estamos entre parênteses, né, longo momento de quarentena, as telas estão sendo a nossa casa, né, de tantos de nós, né? Claro que não todos, nesse Brasil tão desigual, socialmente desigual. E o meu tema meu recorte, né, nesse grande tema Elas nas Telas, para começar, eu queria chamar a atenção para a invisibilidade, né, social e midiática também das pessoas idosas, homens ou mulheres. Há institutos como o Instituto Geena Davis, que é aquela atriz estadunidense que estrelou, junto com a Susan Sarandon, um filme que ficou muito famoso, chamado Thelma e Louise. A Geena Davis é uma das duas protagonistas. Ela dedicou, e ainda se dedica muito, muito fortemente, à promoção da igualdade de gênero na indústria cinematográfica, né? E ela fundou o Instituto Geena Davis com a intenção de monitorar e mapear a desigualdade de gêneros na indústria cinematográfica. Então,
a proporção entre mulheres e homens que atuam, né, no cinema, que tipo de personagem eles fazem, se são protagonistas ou se são mais frequentemente contratados para papéis menores, se tem fala, se não tem, muitas vezes é um figurante, aparece apenas, mas sequer fala, e etc. Então, eles vão monitorando isso, e desde que começaram, alguns anos atrás, até hoje, a desproporção entre homens e mulheres no cinema é muito grande. Há bem menos papéis protagonistas, sobretudo, para mulheres do que para homens. Isso tudo vai ficando, esses números vão ficando ainda mais desiguais, quanto mais você acrescenta outros estigmas sociais, como, por exemplo, a questão não só do gênero, mas a questão da idade. Então, além de ser mulher a partir de uma determinada idade, mulheres mais velhas, então elas têm ainda menos oportunidades do que mulheres mais jovens. Mulheres negras têm ainda menos oportunidades do que mulheres não negras. E assim vai. É um trabalho bem importante, que não é o único, mas é um dos mais conhecidos. E a Geena Davis, ela também tem atuado bastante na indústria cinematográfica voltada para as crianças. A gente diz que há uma enorme penetração do ideário anti-idade, né? A indústria anti-idade é uma indústria multimilionária, ela movimenta cifras maiores do que o PIB de muitos países. É uma indústria realmente que ainda cresce, né, bastante, ela já é muito poderosa e ela continua, então tem toda uma argumentação em torno de uma compreensão do envelhecimento como um processo negativo, necessariamente, então um processo de perdas, que deve ser, contra o qual você deve lutar, principalmente se você é uma mulher. Então, o envelhecimento é um processo que acontece a rigor desde que a gente nasce. Não existe uma idade correta para, então, a partir daí, você passa a ser uma pessoa velha, né? Ao contrário do que se diz. Então, nós que estudamos nessa área, nós não trabalhamos com a ideia de velhice, no máximo, nós trabalhamos com a ideia de velhices, porque há muitas diferenças nos modos de ser velho ou nos modos de envelhecer. O envelhecimento é um processo muito complexo e ele é um processo psicossocial. Ele ocorre também, não é só biológico, não é só cronológico, né? É também muito social, muito cultural, né? As mulheres mais velhas sejam menos valorizadas do que os homens mais velhos. Na nossa televisão, por exemplo, a gente vê bastante isso. Júlia está fazendo um comentário aqui sobre a desigualdade de salários em relação aos homens e mulheres em Hollywood. Não só em Hollywood, no Reino Unido está uma briga em relação à BBC. Várias funcionárias da BBC têm sido compensadas, têm ido à justiça reclamar de desigualdade de pagamento em relação aos colegas que desempenham as mesmas funções e são mais velhos, e são homens. E a BBC está pagando. A BBC é uma empresa pública e a discriminação por gênero é ilegal. Agora começa todo um movimento lá também na BBC, uma coisa que me interessa muito diretamente, porque são as mulheres apresentadoras, por exemplo, de programa que são dispensadas depois que elas chegam a uma determinada idade. Acho que nós podemos ver paralelos no Brasil também, na nossa televisão, isso acontece com bastante frequência, os apresentadores homens tendem a serem mantidos no ar até mais tempo, mas as apresentadoras mulheres são afastadas, e lá no Reino Unido elas estão entrando na justiça exigindo reparação porque se acham vítimas, se dizem vítimas do preconceito do idadismo. Então, há apresentadores homens na casa dos 90, como Richard Attenborough, que é um histórico e maravilhoso apresentador daqueles lindos documentários sobre ecologia que a BBC produz com muita
em grande quantidade e com muita qualidade, mas não há um equivalente feminino tão longevo, por exemplo. Entendeu? E elas estão argumentando, há toda uma argumentação de que isso é um absurdo e é inaceitável nessa altura, né, do século XXI. Então, se em outras décadas o machismo era mais socialmente permitido, nesse nosso tempo, muitas de nós já não toleramos esse tipo de norma social que desfavorece tanto as mulheres, e no meu caso aqui, a minha militância pessoal e profissional é em relação às mulheres mais velhas. Então, voltando para a invisibilidade social e midiática das pessoas mais velhas, as velhices, então, elas são cercadas de muitos preconceitos, muitos estereótipos. Então, quando você vê um personagem mais velho, muitas vezes ele é trazido para fazer um comentário social em torno de um estereótipo. Então, é a velha surda, é o velho gagá, é aquele que tem da bengalinha, que atrapalha, que é muito lento e atrapalha todo o trânsito na hora de atravessar a rua, por exemplo, como se todos fossem obrigatoriamente teriam que ser muito rápidos, né? E isso é uma militância também que vem ocorrendo na área do urbanismo, para que se redesenhe as cidades, para que elas sejam, de fato, inclusivas, né, para todas as idades e todas as condições físicas. Não é só a questão de idade que faz com que você, muitas vezes, atravesse a rua mais devagar, pessoas deficientes, pessoas que estão temporariamente com a perna quebrada ou qualquer coisa. Está ficando difícil atravessar. Talvez Brasília seja uma cidade muito atípica nesse sentido, porque ela não tem tantos cruzamentos quanto outras tantas cidades brasileiras ou não. Pessoas mais velhas, com uma certa condição financeira, com aposentadoria ou ainda ativas no mercado de trabalho. Então, são pessoas que interessam ao mercado como consumidoras. E como tanto a mídia quanto a indústria cinematográfica respondem muito aos anseios do mercado, começa a haver, então, produções voltadas para esse público, né? Então, um filme que eu gostaria de comentar aqui é um filme de 2011, que eu vou pedir aqui para que seja passado o trailer, por favor. Daniel, pode ser? This is the day. Name the place, darling. Where are you going? Come and spend your autumn years in an Indian palace. Arches and canopied balconies. It's a luxury development where all the residents are in their golden years. Like the Costa Brava? Yeah, but with more elephants. Your first time in India? Yes, this country seems rather more civilized than one originally thought. Would you like some of this? I believe it's called aloo parparata. Now, if I can't pronounce it, I don't want to eat it. Welcome to the best exotic Marigold Hotel. There's an Indian in there. This building is in 100% shipshape condition. I thought I might fix it myself. Give us a refund. Of course, I'll refund you completely. You will? I most definitely will, straight away in 3 months, okay? You all right? Just want a glass of water. That was a gin and tonic. I know that now. I have a dream, Mummy Ji, to create a home for the elderly so wonderful that they will simply refuse to die. This man is dead. I'm in hell. My name's Norman. You're very fit. Beg your pardon? Oh, God. Look at us. A group of self-deluding old fossils traipsing around as if we're on some bloody gap year. High five. No, sorry, I don't know why I did that. I've never done it before in my life. How can you bear this country? What do you see that I don't? The light, colours, smiles. All life is here. Do you think we'll be all right? It's going to be extraordinary. Everything will be all right in the end. So if it is not all right, it is not.
at the end. You're not worried about the danger of having sex at your age? If she dies, she dies. Muito obrigada. Então, esse nessa pesquisa eu estou focalizando filmes de grande distribuição no mercado mundial, não são filmes de nicho, não são filmes específicos sobre esse ou aquele recorte, né? Estou trabalhando com cinemão, com cinema mainstream. E esse filme é um filme muito importante porque ele tematiza, então ele traz como protagonistas um grupo grande até de atores e atrizes britânicos mais velhos, né, todos eles. É um grupo bem heterogêneo que vai parar nesse Hotel Marigold na Índia. Ele aproveita e faz uma crítica bem sutil, porque é uma comédia, afinal, uma comédia de situação, uma coisa bem leve, mas ele aproveita e faz uma crítica social, no sentido de denunciar a diminuição do poder aquisitivo da pessoa que se aposenta, então manter uma qualidade de vida como se tinha antes fica difícil, lá pelas tantas, quando se parte para a aposentadoria, por isso a ideia de venha terceirizar isso, vem passar a sua aposentadoria na Índia, que é um país mais barato, e o seu dinheiro, a sua libra esterlina, vai te possibilitar viver melhor. E aí esse grupo tão desigual que vai parar nesse exótico Hotel Marigold e não necessariamente todos eles vão achar o que eles inicialmente estavam procurando, mas vai ser uma experiência transformadora para cada um de um jeito. E o filme toca em alguns assuntos tabu, e um deles, o trailer mostra bem rapidinho no final, um desses temas tabu tem a ver com a sexualidade, né, a sexualidade na maturidade, a sexualidade das pessoas mais velhas. Alguns desses personagens, não todos, se mostram bastante ativos sexualmente, ou pelo menos interessados em engajar-se em atividade sexual, manter ativa a vida sexual deles, enquanto outros parecem menos interessados nisso. A Jane também fala sobre isso, a Jane Fonda, nos livros dela, quando ela comenta sobre essa parte. Fala sobre algumas pessoas mais abertas para os encontros com culturas diferentes, outras mais fechadas, mais afeitas às suas normas e às suas tradições. Eu não como nada que eu não consiga pronunciar, é uma maneira bem interessante, bem engraçada, da personagem da Maggie Smith se manifestar a respeito do espanto dela em relação a estar ali naquele lugar, tão diferente. E, enfim, é um filme importante porque ele traz para a cena essas questões que eram muito pouco trabalhadas. O próximo filme que a gente vai ver, mas esse é um plantel, então, de homens e mulheres. Você tem atores e atrizes, cada um com a sua temática, cada um com a sua questão. É bem interessante mesmo, além de ser um filme gostoso, divertido. Enfim, não de fato, foi um filme bem sucedido. Teve um segundo, né? Tentaram fazer uma sequência, já não é tão bacana, geralmente é assim na sequência, mas enfim, isso também não importa. Agora eu queria pedir, por favor, para o Daniel, estou vendo que eu já estou quase estourando meu tempo aqui, passar muito rapidamente o trailer do segundo filme. Esse sim se concentra num grupo de mulheres, é um filme americano, mais recente, 2018. Every so often, there's a reason to go to the movies. Here's 4. Judge Myers? Yes. Rev up your love life with these tips. Do you need anything else, Your A Honor? man of your dreams is just a click away. No, I don't. I'm fine. Thank you. Yep. We're 4 smart, successful women. I don't need a man. What is the point? Who still has any interest? Ladies, I am not going to let us become those people who stop living before they stop living. I would like to introduce you to Christian Grey. This is for mature audiences. Certainly sounds like us.
Oh, wow. Slim? My, oh, my. What's it been, 40 years? That's impossible. That would mean I was only 6. This is going to be a game changer. Ooh, you need some help? I don't think you have that on quite right. Can you get me some scissors? I can't feel my feet. Do you even remember your last date? We're talking Nixon era. Pretty sure he knows you're in here. I don't care what society says about women our age. You are better at this than you think you are. The choice should be ours. Shut up and kiss me. Do we want another bottle? Yes. Pronto. Nesse filme, você já tem mais fortemente, não só porque você tem essas 4 mulheres como protagonistas, você tem mais fortemente a presença no argumento do filme da retórica anti-idade. Alguns preconceitos aí aparecem, por exemplo, em relação às mulheres mais gordas, né, o que hoje se chama de gordofobia. A ideia do envelhecer bem como envelhecer, manter-se ativa, e acho que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer no sentido de incluir outras formas menos heteronormativas, né, de sexualidade dentro das maneiras de apresentar as pessoas mais velhas, sem dúvida nenhuma. É isso, quanto mais fator você coloca, mais difícil. Bruna Cardoso, assisti 2 filmes que falam sobre isso. Vó, a Senhora é Lésbica, e Secreto e Proibido, tem no YouTube e na Netflix. Ótimo, tá vendo? Pois é isso. Tem sim, tem filme sim, tem produção. A questão é como é que isso rebate, por isso que eu estou estudando o cinema mainstream, que o cinema mainstream, para mim, é muito termômetro do que está socialmente permitido, né? E o que ainda está difícil, ainda está silenciado. Então, mas na produção de nicho, você já tem, sim, produções bem corajosas que estão batendo nessa tecla e estão correndo na contracorrente para poder trazer à luz, né, esses temas minorizados, esses temas não tão divulgados assim, e nos oferecer histórias contadas por ângulos outros, né, diferentes daqueles de sempre. Então, isso é muito bom. E aí, Kátia? Aí, estou de volta aqui. Bom, se a Emília também quiser aparecer na tela, Emília, que a gente vai despedir da... Tem uma aluna aqui que eu queria que o Daniel colocasse, que a Elô colocou, te agradeceu pelas excelentes reflexões, e eu realmente... Aí, que reflexões. Obrigada. E eu coloco essas palavras para agradecer, Gisela, sua disponibilidade, aí ficou uma hora... Uma alegria. Muita coisa, enfim, publicada e disponibilizada para download gratuito, filme pequenininho, né, um pequeno documentáriozinho de uma das minhas pesquisas lá. Isso, obrigada. Estou realmente à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a vocês duas pela oportunidade, parabéns pelo evento e longa vida ao UNB. E um beijo, Gisela, muito obrigada, viu? Valeu, tchau. Obrigada. Então, é com muita honra que a gente recebe aqui vocês e vamos dar início agora às nossas apresentações. Ok, pessoal, sejam bem-vindas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E a Emília também, pelo convite, saudando a professora Denise Moraes, que hoje está na chefia do nosso departamento de audiovisual, que nós tanto lutamos para poder ter, separado do jornalismo, hoje se implanta como uma área de estudos, né? Então, isso me deixa muito contente, e mesmo estando baianando aqui, tentando respirar, eu fui incumbida de falar um pouquinho sobre a relação entre os estudos feministas, os estudos de gênero e as audiovisualidades. Eu não vou falar só cinema, porque a gente está trabalhando hoje com o suporte das audiovisualidades, uma vez que a linguagem audiovisual hoje é eivada de hibridismos, né?
Então, esse campo científico, né? O que é um campo científico? É quando você tem uma sistematização de autores e estudos que possibilita que aquele viés científico seja dado a um campo de investigação. Então, no caso, as teóricas Laura Murray, a Anne Kaplan, a Teresa de Laurentiis, a Lucy Irigaray e várias outras feministas produziram, desde os anos 70, uma crítica feroz à forma como o cinema era pensado, as narrativas eram pensadas, e muito ainda no suporte de pensar a questão do voyeurismo e do feticismo. Então, o livro da Laura Murray, que é Prazer Visual, ele é um livro fundante para os estudos de cinema e de audiovisual, porque, pela primeira vez, ele levanta uma questão fundamental para o cinema, que é o movimento do olhar na tela, que é chamado male gaze, ou seja, o movimento que o seu olhar faz na tela, ele é um movimento que te incita e te mobiliza a pensar de acordo com a ideologia dominante, né? Então, com isso, ela abre espaço para se pensar uma outra forma de narrar, uma outra construção dos personagens, uma outra forma de postar cenários para que outras narrativas, esse outro que é um feminino, venha ter também um espaço na tela, né? Não só na academia, mas também no mercado. O cinema ainda é um ambiente extremamente masculino, né? Para não dizer machista. Estou sendo super generosa. Estou falando masculino, né? Então, essa mudança de paradigma ela é fundamental, uma vez que nós estamos no mundo das audiovisualidades e que novas narrativas e novas histórias têm que surgir, né? Há uma produção emergente no campo da comunicação audiovisual, então, e essa forma de pensar o cinema ancorado numa outra vertente, num outro olhar, é que vai ser, hoje, mais ou menos, vão ser o que eu vou colocar aqui. Eu fiz um trabalho extensivo na minha pesquisa para levantar autores, obras e metodologias que trabalham esse campo. Por que isso? Porque é fundamental. Hoje, os cursos de gênero já estão nas universidades, mas a crítica feminista foi quase que retirada da universidade. Por quê? Porque hoje, como a palavra cidadão e a palavra democracia, ela entra da boca das pessoas mais machistas que você conhece. Então, assim, Dia da Mulher virou Dia da Secretária. Então, há também uma coisificação, né? Há várias maneiras de estar no mundo. Às vezes nós somos homens, às vezes nós somos mulheres, às vezes nós somos homens e mulheres, às vezes nós não somos nenhum, somos uma outra coisa, né? Então, essa forma de classificar o mundo somente a partir do sexo, ou seja, feminino ou masculino, né? É que trouxe esse binarismo, que é produto, o binarismo é sempre produto de uma falta de reflexão e complexidade. As redes sociais, por exemplo, são extremamente binárias, e nós estamos sofrendo com esses binarismos aí, porque uma sociedade diversa como o Brasil, ela precisa de um pensamento complexo. Ela não pode ser pensada por binarismo, bom e ruim, dentro e fora, homem, mulher, negro, branco, entendeu? Esses binarismos não vão nos levar a lugar nenhum, né? Então, é também fundamental colocar que a vocação interdisciplinar que tem os estudos de gênero e a crítica feminista, ela vem alavancar
uma análise de desenvolvimento de núcleos de estudo sobre a mulher nos meios acadêmicos e que elas ampliam a noção de imaginário e ampliam muito a noção de representação e a noção de experiência do feminino, né? Então, essas vertentes todas juntas, elas trazem isso. E hoje, os estudos de cinema, com a vertente dos estudos feministas, elas são o que há de mais novo no mundo vamos dizer, da igualdade entre homens e mulheres, mas não fosse em favor de um olhar feminista. Por que nós precisamos do olhar feminista? Porque o olhar feminista ele é subversivo. Ele não se trata só de igualdade, se trata também de especificidade. Nós não podemos falar da mulher, nós temos que falar das mulheres, né? Das culturas, né? O que une uma mulher daqui com uma mulher da Suíça? O que perpassa a vida das duas? O que perpassa a vida de uma trabalhadora rural e de uma médica que está lá na frente da pandemia, né? O trabalho doméstico, por exemplo, é um dos vetores que passa aí, né? E a outra questão também é a percepção dessa ordem cultural como modeladora do feminino e do masculino, né? E os seus efeitos na produção sexuada dos corpos, comportamentos e relações sociais, como a introdução do gênero na análise social permitiu a incorporação das dimensões culturais, as dimensões psicobiológicas, da diferença entre masculino e feminino. Mas eu, atualmente, vejo com muita desconfiança, não por ser uma feminista, que eu sou mesmo de carteirinha, porque eu acho que muitos estudos de gênero vêm oferecer aquilo que a gente já sabe, que é diferente, que... então tá. Então, a pessoa já começa a fazer a tese ou a dissertação já sabendo onde vai chegar no final, né? Então, uma coisa que a gente tem que sempre preservar é a dúvida, né? A dúvida é a mãe da ciência, não é? Então, nós não podemos ter opinião formada, né? Então, eu acho que essas matizes particulares passam a dar uma importância crucial a temas que até então eram deixados de lado, né? Então, a gente pega filmes como Céu de Soali, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Você vai ter, nos últimos 20 anos, com a criação da Ancine no Brasil, em termos de mercado, nós tivemos uma explosão de filmes. Paguço, o Ângel, Eu, Tu, Eles, lembrando aqui dos que eu amo e adoro, né? O próprio Aquários, né? Você vai ter uma explosão de filmes, os filmes da Laís, esse último aí, como Nossos Pais. Eu gosto muito de Memória de Elefante, da Denise Moraes, sempre convido esse filme para onde eu vou, acho um dos filmes mais sensíveis que eu já vi. E aí tem um montão de curta, né? Tem o da Bárbara Cabral, Conversa de Salão, e por aí vai, que são filmes que estão espelhando outros espaços do feminino, né? E, assim, uma das coisas que eu acho muito legal é de hoje as mulheres estarem tomando posição contra também o que nos colocaram na cabeça, que é essa discriminação etária, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, ou seja, nós estamos numa guerra biológica, que nós não sabemos aonde isso vai dar. Nós já sabemos que nós empobrecemos muito, isso é certo, né? Quem foi rico ficou rico, quem era pobre ficou paupérrimo. Basta dizer que o euro está R$7 e não vai mudar, né? Então, assim, nós fomos tirados quase que da geografia de negociação no mundo, né?
e como ficam as mulheres aí, né? Então, eu acho que é certo também que nessa pandemia as mulheres que estão em cargos mais poderosos, como a ministra da Nova Zelândia, como a própria Angela Merkel, elas trabalharam a questão pandêmica muito mais acertadamente do que os homens que nós temos. E sem falar dos tipos que nós temos no Brasil, né? Então, assim, é importante ressaltar também que essa renovação das problemáticas é uma constante nos estudos feministas. Os estudos feministas é um estudo utópico, sim, porque só a utopia nos move. Se você não tiver utopia, você vai ser sempre uma pessoa média, né? É interessante também dizer que nos países anglo-saxônicos e nos países nórdicos é que você tem um corpo mais consistente sobre estudos de mulher e audiovisualidade. Também que eu queria chamar a atenção é que, e no Brasil, a Socine, que é uma sociedade de estudos do cinema, ela foi uma das primeiras a consolidar como um espaço de debate e de crítica e circulação de trabalhos teóricos em cinema e audiovisual, contando com muitas publicações, lançamento de livros da área e mantendo relações com demais sociedades congêneres da América do Norte, da América Latina e da Europa, né? Eu acho que também a Intercom hoje trabalha bem com essa questão, né? Por tratar-se também a pesquisa em audiovisual é sempre uma pesquisa em movimento. Por quê? Porque, como eu disse, é uma pesquisa que está ancorada em suportes tecnológicos, né? Quando a Teresa de Laurentiis diz que o cinema é uma tecnologia de gênero, né? Por isso que ela está dentro desse escopo teórico que eu trabalhei aqui, a Laura Bove, a Anne Kaplan, a Teresa de Laurentiis, a Lúcia Irigaray, e porque elas chamam atenção para que esse suporte tecnológico muda também a forma como se reconfigura e se redimensiona os protagonismos e as histórias culturais das mulheres, né? É muito importante também colocar que, quando a gente fala mulher rural, mulher urbana, tararau, tararau, não tem muito mais essa dicotomia, porque também esse suporte tecnológico permitiu que o mesmo conteúdo audiovisual passe. Por exemplo, eu estava assistindo ao festival de cinema de Ouro Preto há pouco tempo, ainda à distância, e é engraçado, eu fiquei abismada com o número de mulheres indígenas que estavam assistindo o festival também, né? Então, hoje, o mercado, de alguma forma, por pior que seja, ele também une, né? A outra questão também que eu queria chamar atenção é quanto à questão que as limitações que nós temos também nos estudos feministas e os estudos da comunicação audiovisual. Por quê que nós temos essa limitação? Porque, diferentemente da sociologia e da antropologia ou da história, nós trabalhamos sempre com o que é representado, ou seja, com a narrativa. Nós não trabalhamos diretamente com o fenômeno, nós trabalhamos com a aparência ou representação desse fenômeno, ou de onde eu vou contar esse fenômeno, né? Então, mais do que nunca, o estudo da narrativa audiovisual é o que se coloca hoje para nós como o mais acertado, vamos dizer assim, ou que tem produzido respostas mais acertadas do ponto de vista da pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu quero chamar a atenção também da necessidade da pesquisa quantitativa nos estudos de comunicação audiovisual para empregabilidade.
Isso eu quero chamar muita atenção, porque geralmente me pedem para indicar pessoas, fazer consultoria, isso e aquilo, e eu sinto que a comunicação quase que abandonou esse dispositivo dela de trabalhar também com números. É importante trabalhar com números. Cada vez será mais importante trabalhar com números. Por quê? Porque para você mensurar e para você dar o grau do que veio, por exemplo, eu mando alunas minhas trabalhar, não, mas ela é fundamental, ela é uma jornalista ótima, é uma teórica ótima, mas tem que dominar os aparatos de pesquisas também estatística. Por exemplo, é importante na comunicação audiovisual você, quando for fazer, por exemplo, uma análise de uma televisão aberta ou de uma série de TV ou uma série que está na Netflix, que você conheça o potencial de audiência, quantas pessoas estão vendo aquilo por noite, qual é a cara dessas pessoas que estão vendo, que a gente chama de qualificação de audiência. Esse é um mercado que eu acho que ele vai ser muito, muito interessante para os alunos de comunicação audiovisual, porque não se trata mais de fazer um curso para, no final, não saber fazer um curta. Hoje não é mais assim. Para ter empregabilidade, se trata de entender a comunicação audiovisual com todas as suas potencialidades de empregabilidade. E se antes nós éramos o primo pobre, vamos chamar assim, do jornalismo ou da publicidade, hoje a grande demanda de pesquisa está vindo para nós. Eu acho que é isso. Clarissa vai entrar aí? Pode ser. Então vai. Posso começar? Vou pegar o seu gancho, Tânia, porque eu acho assim que, né, assim, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a Tânia foi minha orientadora, né, de mestrado, não, de doutorado, né, então, assim, a gente tem esse diálogo aí já há muitos anos, né, inclusive no mestrado também, fez parte da minha banca, enfim, então a gente tem muitas similaridades de pensamento, né, no nível intelectual aí. E eu queria pedir para compartilhar a apresentação que eu preparei, só para a gente visualizar melhor, né? Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui que eu acho interessante sobre a minha tese, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a Tânia está trabalhando, que ela falou, com essas pesquisas que ela faz, né, em relação à percepção de gênero e diversidade, percepção desses atravessamentos, de olhar para além dos binarismos, né? A gente não compreender mais o gênero como algo relativo só a homem e mulher, mas compreender todos esses atravessamentos que perpassam essas identidades, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu estudei na minha tese a questão do envelhecimento, né? E associando o envelhecimento às questões de gênero e diversos outros atravessamentos que apareceram durante a pesquisa, né? Pode passar para frente? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas relações do tema de hoje, né, com a minha pesquisa. Eu não vou conseguir falar da minha pesquisa inteira agora, porque ela é bem extensa, né, mas eu fiz um recorte para a gente dialogar um pouco sobre isso, e aí depois quem quiser ler e se interessar, eu também posso compartilhar isso com vocês, né, a pesquisa completa. Então, para a gente entender, né, para que eu consiga explicar para vocês e conversar com vocês a respeito dessa articulação entre gênero e envelhecimento, primeiro, a gente precisa entender quais são os caminhos possíveis para a gente compreender essa diversidade de gênero, né? Então, primeiro, pressupõe gênero e diversidade pressupõe pensar o gênero para além dos binarismos, homem e mulher, que é o que a Tânia colocou. Então, o gênero como uma construção cultural, o gênero como um processo discursivo, que se dá constantemente, né, que está sempre em fluxo, em processo, né? E aí, eu acredito que é interessante a gente chamar a atenção para 3 caminhos possíveis e que se articulam para a gente pensar essa diversidade, né?
que o primeiro caminho seria esse questionamento: o que é ser mulher? Né? E aí a partir desse questionamento, a gente consegue complexificar esses discursos de gênero a partir da desconstrução dessa categoria mulher, né? Então, o que é ser mulher? Quando a gente discute isso, a gente pensa nessas hierarquias que a gente reproduz quando a gente fixa esse ser mulher, né? A gente pensa em todas as performatividades de gênero que a Butler coloca e que são normativas e exclusivas, né? Excludentes, né? No alinhamento sexo, gênero, desejo, que faz com que a gente tenha esse ser mulher como essa mulher feminina e heterossexual. Então, outras formas de ser e exercer o feminino ficam excluídas nesse processo. Então, acho que esse é o primeiro caminho para a gente pensar. Então, complexificar esse próprio ser mulher. O segundo caminho seria, então, né, que é um aprofundamento desse primeiro, se fazer essa pergunta: eu não sou uma mulher? Então, aí a gente sai dessa categoria, né, de analisar o interior dessa categoria para o que está fora, para os atravessamentos identitários que são possíveis na construção do ser mulher. E aí entra as questões de raça, né, de idade, de classe, né, e etnias, né, que podem nos ajudar a pensar esse ser mulher, né. Então, tem até um livro da Bell Hooks, né, que é um livro atual, de 2019, que tem esse título, que ela questiona isso, né, da perspectiva de raça, do feminismo negro. O que é? Eu sou uma mulher, né, então, o que é ser uma mulher? E como é que esses atravessamentos compõem essas identidades também? E o terceiro caminho, e esses caminhos estão articulados, né, eles não são excludentes, é essa afirmação: eu não sou uma mulher, que aí entra no que a Tânia colocou, de que gênero não é só coisa de homem e mulher. Então, aí a gente consegue observar todos aqueles corpos que não se enquadram, que são corpos abjetos, que não são categorizáveis, né? E a gente tem não só a própria Butler, mas a Guacira Lopes Louro, que é uma autora brasileira e que trabalha com a questão da teoria queer e dessa discussão sobre os corpos estranhos, né? Os corpos abjetos. Então, acho que para a gente pensar essa diversidade, esses três caminhos, eles são importantes, né? E aí pode passar para frente. E aí, no que se refere ao meu trabalho e à reflexão que a gente desenvolveu no doutorado, então eu procuro trazer essas discussões, esses três caminhos, associando gênero e envelhecimento, né? Então, associando essa complexidade e diversidade aos processos de envelhecimento. E aí, especificamente, trazendo a questão, se fazendo essa pergunta: outros imaginários de gênero e envelhecimento são possíveis no cinema, né? Que tipo de personagens, narrativas e discursos cinematográficos são construídos e que podem apontar para uma ressignificação, né, dessas identidades, né, e desses discursos excludentes, né, esses estereótipos e silenciamentos aí a respeito do envelhecimento. Então, essa é a proposta inicial, né, discutir a diversidade a partir desses atravessamentos e aqui especificamente no que se refere à questão, trazendo como foco, como fio condutor, a questão dos processos de envelhecimento no cinema, como eles são apresentados, como esses imaginários são construídos, né? E aí, pode passar para frente, um dos resultados aí dessa investigação que a gente fez, né, é que a gente pode sistematizar, sobretudo, três principais visões que estão presentes no cinema quando a gente fala de envelhecimento. A primeira visão, essas duas primeiras visões que eu vou passar aqui, elas são visões mais estereotipadas e excludentes, né? A primeira seria essa visão estigmatizada do envelhecimento, ou seja, o envelhecimento é uma coisa negativa, né? Então, aí a gente tem não só a não representação ou não apresentação de personagens velhos e velhas no cinema, muitas vezes, né, a invisibilidade, como também a gente tem estereótipos que são ditos negativos, né, ou que são limitados, recortados em relação às vivências do envelhecimento.
como, por exemplo, viúva solitária, a avó esclerosada, a velha doente, né? Então, são visões antigas e estigmatizadas que continuam aparecendo no cinema de alguma forma. A segunda visão seria essa visão negativa do envelhecimento, e negativa não no sentido de juízo de valor, mas negativa porque nega o envelhecimento, né? Então, às vezes, a gente tem personagens, né, que representam pessoas mais velhas, mas que as marcas corporais do envelhecimento são apagadas, né? Sobretudo no que se refere ao feminino, né, ao corpo medicalizado, a questão da estética, né, a beleza padrão. Então, a velhice, o envelhecimento, os processos de envelhecimento, rugas e imperfeições naturais ao processo do envelhecimento, são escondidas, né, pela imagem cinematográfica, né, são disfarçadas, são apagadas. Então, essas são as duas principais visões que a gente vê no cinema, que são visões excludentes. E aí a gente chega na terceira, né, que é essa visão ressignificadora do processo de envelhecimento, e que eu procurei estudar aqui na minha tese, a gente procurou estudar a partir de alguns filmes, né, latino-americanos. Como é que seria apresentações de uma outra forma de envelhecimento que não essas estereotipadas, que não relacionadas a essas duas primeiras visões aí que eu mostrei para vocês. E aí, a gente tem, né, e a gente conseguiu detectar isso em alguns filmes, que é essa visão do envelhecimento como um processo, ou seja, como algo que se dá entre fronteiras, num entrelugar, né? Como algo constante, como um fluxo que não se categoriza, né? São personagens femininas ou masculinas que transitam entre categorias e entre identidades possíveis, entre formas de se expressar, formas de comportamento, né? Então, são personagens e narrativas um tanto mais livres em relação a essas categorias, portanto, um pouco mais diversificadas e menos excludentes, né? Então, nessas narrativas, a gente não tem uma recusa, por exemplo, das marcas corporais, uma recusa na própria construção e enquadramento, né, na escolha do enquadramento da câmera, uma preferência por esconder essas marcas. A gente tem uma preocupação, né, um foco no aparecimento dessas imagens, e, ao mesmo tempo, essas imagens, quando aparecem, não são estigmatizadas. Né, elas não estão nem dentro daquela categoria do velho, né, do estigma do velho, e nem do apagamento, né, que é essa negação do envelhecimento. Então, a gente tem aí uma transição, um trânsito, né, entre vários tipos de formas, de vivências, de experiências, de agir no mundo. E aí, pode passar a isso, e aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem essa ideia do que seria o envelhecer devir, né? Então, aí a gente traz o conceito de devir, né, de Deleuze-Guattari, que é essa zona de contato entre as diferenças, né, que é esse caminhar para além das categorizações, né, que é esse tornar-se o outro sem deixar de ser o que se é, ou seja, sem se classificar, sem se fixar, né, em determinadas identidades, perceber essa fluidez, né, que é exatamente essa ideia desse envelhecimento nesses filmes que não se fixa, né, que não se limita e, portanto, não são imagens excludentes como as outras visões que a gente viu aí. E isso traz também tem também uma relação, né, com a ideia da mulher em devir, né, que a Butler traz, né, que é essa mulher que é esse constante processo, né, que ela se forma nesse constante processo, constante e contínuo, né, de construção identitária. Se você não faz também, não reforça também a mulher, né, o espaço da mulher dentro, por exemplo, do cinema, e aí você está dando o exemplo da mulher enquanto diretora, você vai ter sempre o homem falando, por exemplo, normalmente a mulher, ela está na tela, né? E o homem atrás da tela.
Então, é sempre narrativa masculina. Em relação à mulher. Quando nós, mulheres, ocupamos esses lugares, aí é você falando, né, são mulheres falando sobre mulheres. Eu acho que isso é importante, você não acha? Isso muda. Lugar de fala, a né? gente fala que é a história do possível. A nossa narrativa é importante. A nossa narrativa é super importante. Não precisa de um homem falar da minha narrativa. Está entendendo? O que eu coloco de diferente, presta atenção. Não é isso. Eu acho que as mulheres têm que fazer a sua história, têm que contar seus contos, têm que tomar o poder. Nós temos que feminilizar o mundo. Eu acho que o mundo tem que feminilizar, porque esse masculino já deu o que está dando aí. Olha para o mundo. Esse é o mundo masculino, não é o mundo masculino que você escolheu. Agora, o fato de ter um número X de mulheres a mais, eu tenho a possibilidade de ter narrativas mais subversivas, mas eu não tenho certeza de que eu terei narrativas mais subversivas. Eu acho que não é suficiente, né? Não é que não seja necessário, mas não é suficiente. Precisa ter um aprofundamento maior sobre essas questões. Então, não é só ter mais mulheres, mas quem são essas mulheres, né? Eu acho que é essa discussão, que é a discussão dessa desconstrução da categoria mulher, né? Você olhar para dentro. Então, não basta ser mulher, mas quem são essas mulheres? E fazer essa desconstrução, esse diálogo, né? Eu acho que, assim, a minha perspectiva é que não é excluir isso, mas aprofundar, complexificar essas categorias. Por exemplo, é mulher. Que é isso são os estudos pós-identitários, né? Eles não excluem as categorias, eles complexificam as categorias, né? Eu, pelo menos, acho que é por aí, né? Senão a gente acaba reproduzindo. Se a gente fica muito no numérico, identitário, a gente reproduz. Então, tem que ir para além disso, não é excluir, ir para além. Eu acho, né, que é um caminho. Eu vou trazer aqui a pergunta da Melissa, que está dentro desse tema, né? O que seria para vocês, né, um cinema que subverte o olhar dominante, um cinema com olhar feminista? Eu acho que é um cinema do afeto. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de amor. Ódio já tem demais. Eu acho que é um cinema do afeto. Eu acho que é um cinema do cuidado. Eu acho que é um cinema que mostra diferentes formas de amorosas. Tá entendendo? Eu acho que é um cinema antirromantismo, porque o fim da vida e nossos momentos não tem nem sempre finais felizes. Tá entendendo? E eu acho que é um cinema onde é colocado a multiplicidade de arranjos familiares. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. Essa famíliazinha margarina, ela não existe mais. Está entendendo? Então, nós temos que fazer hoje cinema onde a gente mostra a diversidade do feminino, onde a gente mostra a diversidade de relações conjugais, onde a gente mostra a diversidade de famílias, entendeu? Onde a gente mostra a diversidade de papéis do feminino, a diversidade de mães que existem, entendeu? E não só um modelinho que não cabe mais na gente. A gente engordou e está apertado. Eu acho que um cinema seria um cinema da multiplicidade, né? A gente ter outras histórias sendo contadas, outras narrativas, outras vivências, né? Que, como a gente disse aqui, que estejam nesse entremeio mesmo, né? Eu acho que esses filmes que a gente analisou aqui na minha tese, que eu trouxe para vocês, eles estão um pouquinho nesse caminho para isso aí, né? Para esse outro cinema do feminino, né? Porque são femininos que não são femininos estereotipados, são outros femininos no sentido de ir contra, né, essas normas, né, que a gente vê aí, essa visão hegemônica, mainstream do feminino. E eu acho que é esse cinema que caminha no meio e que nesse meio ele é múltiplo, né? Ele conta múltiplas narrativas e ele abre espaço para a complexidade dos personagens. Eu acho que isso também é importante. Personagens complexos, né?
personagens que apresentam várias facetas, personagens femininas que conseguem apresentar e transitar por várias facetas e identidades, né, como também no exemplo da Glória aqui que eu citei, ela consegue fazer isso, né. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista narrativo, textual, como imagético, né, escolhas, né, de enquadramentos e tudo mais, eu acho que é por aí, sabe? É pensar outra linguagem, outras matrizes, né, audiovisuais, para que essas narrativas outras possam ser contadas, né? A Emília fez uma pergunta também, Tânia, a professora da Hungria, que participou do ciclo de debates ontem, comentou que os estudos de gênero estão sendo censurados no país atualmente. Como pensar o potencial utópico dos estudos de gênero e a construção dessa história do possível em um momento de perseguição explícita aos estudos de gênero? Como pensar as trajetórias formativas dos cursos de audiovisual nesse sentido? Emília, é bom estar falando com você. Eu sou a voz da resistência. Eu trabalhei com gênero nos anos 68, 69, 70. Nós fundamos o Núcleo da Mulher da UNB para não sermos perseguidas individualmente. Eu, Mireia Soares, a Lia Zanota, a Deise Siqueira, cada uma de um departamento que estudava gênero, nós fomos perseguidas, inclusive, por colegas meus de dentro da Faculdade de Comunicação, que um dia o meu livro ainda sai, tá entendendo? Que eu quero mostrar o que é o machismo. Um monte de gente que se diz feminista hoje nos perseguia. Por isso que eu acho que os estudos de gênero, ele vai... o que você vai fazer hoje, você vai continuar estudando, você vai continuar produzindo. Agora, eu não acho que nenhuma ditadura é para sempre, porque eu já vivi na ditadura. Eu avisei várias vezes que nós íamos em direção à ditadura, entendeu? Toda ação tem uma reação no mesmo sentido e movimento contrário, né? Isso é físico, não é? Então, vamos dizer o seguinte, estamos passando por um momento muito difícil da vida socioeconômica e política brasileira. Nós já passamos por momentos iguais. Eu já fui presa na universidade por causa disso. Nós não podemos polemizar, mas podemos produzir. Eu sei que vocês estão aí hoje no front. Está fácil para mim falar daqui. Eu, às vezes, encontro minhas alunas até chorando, grupos feministas de gente chorando, mas nós fizemos uma revolução, querida. E sinto muito, ninguém vai segurar ela, entendeu? Ela já aconteceu, entendeu? Não tem como voltar, tá entendendo? Não tem como voltar o modelinho dos anos 40. Isso já acabou, tá entendendo? É só uma questão de tempo. Eu daqui mando um ótimo fluido a todas vocês que estão no front. Não abaixa a guerrilha, enfia a escopeta mesmo, entendeu? Atirando mesmo. Não percam a dignidade, entendeu? Porque vale a pena. Vale a pena, no final vale a pena. E a única coisa que você constrói... eu fico muito emocionada de estar vendo minhas alunas passarem por isso, porque eu passei e sei o preço disso. Está entendendo? Principalmente uma universidade pública. O preço é imenso. Mas nós vamos lá, nós já fizemos uma revolução e vocês que corram atrás, querido. Entendeu? Porque uma hora ela irrompe. Apesar de você, um dia vai de vir, né? Clarissa, gostaria de complementar, de falar? Acho que a gente pode passar para a próxima, né? Não sei se tem muitas aí ainda. Aqui a gente tem só trazendo comentários sobre o que a gente estava falando um pouco antes, só para a gente, né, também não deixar passar. A Melissa Campo, ela colocou, mas é melhor ter a possibilidade do que não ter. Mesmo que não seja certeza
de subversão com uma equipe majoritariamente masculina, a possibilidade diminui mais ainda. E aí a Bárbara Cabral, ela complementou, né? Eu acredito que o cinema feminista é justamente um cinema aberto, diverso, que não aceita uma via única. E tem tudo a ver com o feminismo. Só para complementar, porque a gente falou, e depois aqui para gerenciar o que está sendo dito, às vezes não vem como pergunta, né? Então, para trazer também a fala delas, que eu acho que é importante, né? E aí a Emília fez uma pergunta para a Clarissa. Você comentou que a personagem branca mais velha no filme Dólares de Areia tem momento de um olhar estigmatizante para a personagem negra jovem. Você percebeu esse olhar mais especificamente por parte da personagem ou no olhar da câmera e do dispositivo narrativo? O olhar da personagem, tá? Dentro da própria construção narrativa ali, da história entre as duas, né? Em vários momentos, assim, alguns momentos do filme, a Anne, né, que é a personagem branca, mais velha, ela sexualiza um tanto, né, essa personagem negra jovem, né, no sentido de considerá-la, de alguma forma, como esse corpo, né? Em alguns momentos ela vê esta jovem como corpo, né? E apesar delas terem essa relação afetiva, da relação delas não ser reduzida a isso, né? Mas em alguns momentos, durante essa trajetória afetiva, isso aparece, se salienta, né? Sobretudo nessa construção narrativa das personagens, né? Da relação entre as personagens. A câmera, nem tanto, a linguagem cinematográfica, ela não é trabalhada de forma a explorar isso, né? Esse corpo jovem, né? Negro jovem, em geral no filme, né? Isso não é salientado. Mas a gente vem de um webinário, Elas nas Telas. Então, quando você caiu, eu falei que bom que o Curvelo caiu, porque a última fala, ela precisa ser de uma mulher, né? Emília ou Kátia, por favor, termine esse evento. A gente vai fechar, mas eu achei muito importante a presença dele. Vão falando igual a Tânia, a gente não precisa contar quantas são aqui. Tem uma representação aí do Curvelo, fechando o nosso evento. Mas, gente, eu também gostaria de lembrar aqui, já como não estão presentes, mas nomes, né, Emília, de professoras que trabalham no audiovisual. A Tânia, que é a nossa professora aqui, já é feminista de muito tempo, a Denise, vem do audiovisual, Clarissa, Emília, que me ajudou a bolar esse evento. Vamos falar da professora Érica, né, da professora Dácia. Vocês me ajudem se eu esqueci de alguém, mas que todas fazem parte. O seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Tânia. Tá? Eu não escutei. Ela falou alguém? Você falou... Professora... Professora Mariana. Professora Mariana, que entrou agora no nosso programa também. Vamos lembrar todas aqui que a FAC é muito forte nessa área de audiovisual, né, em cinema. Tem muitos trabalhos, como o Curvelo falou. Então, a gente precisa aqui homenagear. Eu termino homenageando todas as professoras. Professora Suzana também, né? Não vamos esquecer da Suzana. Suzana Guedes, Vamos parabenizar toda a equipe, né? E a gente fecha, agradecendo realmente, fechando esse ciclo, Elas nas Telas. Espero que a gente dê continuidade ou faça algum artigo sobre isso, porque material não falta, né, Emília? Você quer também dar umas palavras, falar alguns comentários? Obrigada a todos. É que essa semana universitária é tanta tela, né, que a gente... Eu já estou quase comprando aqueles óculos que filtram os raios da tela, sabe? Porque, nossa senhora... Aí eu até me identifiquei um pouco com uma parte da fala da Tânia, que ela fala sobre a gente estar virando meio ciborgue, né? Lembro também da Dona Haraway, na provocação dela de falar que as mulheres têm esse potencial ciborgue também, de mexer com as fronteiras, mexer com o hibridismo e tudo, né? Então, enfim, acho que é super importante mesmo a gente trazer essa discussão, e aproveitando que a Denise, chefe do nosso departamento, está aqui,
Algo que a gente trouxe ontem na abertura é também essa discussão sobre gênero no nosso currículo, né? Que a gente está começando a falar sobre a reforma curricular do curso. E aí a gente falava um pouco, assim, acho que tem esse caminho que é transversal da gente tentar entender questões de gênero, raça, classe, em todas as disciplinas, então história do cinema, linguagem cinematográfica, som, todas as disciplinas eu acho que faz sentido que elas abordem, né, e que não seja um trabalho arqueológico quando a gente quer começar a entrar nessa área dos estudos de gênero, porque parece que a gente está lá, ali, nesse trabalho de escavar mesmo, procurar esses nomes que são invisibilizados na história do cinema, mas se a gente tem esse pensamento coletivo, como a professora Tânia falou, dessa organização coletiva, né, dessa sistematização dos estudos também, não fica tão arqueológico assim, a gente já começa a partir de um lugar que a gente entende melhor os processos históricos que aconteceram e de tantas lutas, né, que nos precederam. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido transversal, mas também no sentido específico dessas disciplinas, como, por exemplo, comunicação e gênero, o Elton agora como professor tocando comunicação e negritude, né? Então, enfim, fiquei com essa provocação também para as nossas discussões sobre a reforma curricular. Me instigou bastante. Obrigada, gente. Obrigada demais, Kátia. Foi uma ótima proposta sua. Foi um prazer estar com você. Obrigada por vê-lo, colega. Obrigada e tchau, beijo. A gente termina aqui, fecha aqui o nosso ciclo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia, pessoal. A gente está terminando hoje o nosso evento, Elas nas Telas. Estou muito feliz com os resultados, com a participação de todos e todas. Foi um grande sucesso esse nosso evento, porque trouxe para o debate uma questão muito importante, que é a representação feminina, né? E também a questão dos preconceitos presentes na nossa sociedade. A gente teve aqui o debate de várias professoras, de várias palestrantes, de origens diferentes, de visões distintas, que nos mostraram da infância ao envelhecimento, nos mostraram a carga de preconceito presente em todas essas fases da vida da mulher, e a gente tem uma oportunidade grande de debate. Eu agradeço imensamente quem participou, quem fez perguntas, quem participou dos nossos painéis, quem teve a oportunidade de discutir com as nossas palestrantes, porque isso amplia a nossa visão de mundo, amplia a nossa forma de encarar o futuro do audiovisual, seja no Brasil, seja no internacional. Agradeço imensamente a toda a equipe de apoio, a professora, diretora da nossa faculdade, professora Dione Moura, pelo apoio. Agradeço a coordenadora de extensão, professora Rosimei, e a vice-coordenadora Fabiola Calazans. Agradeço também a professora Emília e a todos que tiveram e todas que tiveram disponibilidade de assistir ao nosso evento. Isso vai trazer muitos benefícios, muitos ganhos para todos nós. Espero que todos tenham a oportunidade de assistir. Muito obrigada.